Olá, meus amores, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um dia começando, maravilhoso. Bom dia para vocês. Sexta-feira, então, sextou, não é isso? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia para o Brasil aí. Boa tarde aqui para a Europa, aqui para Portugal. Que você tenha mais um dia abençoado, com fé em Deus, não é isso? Então, mais um dia, a gente aprendendo mais algumas coisas. Eu vou dar alguns recadinhos e a gente já vai dar um recadinho de mais uma novidade aqui no canal. Então, fica de olho. Primeira coisa que a gente vai falar é em relação aos nossos recadinhos padrões. Então, vamos lá. Você que é iniciante, seja muito bem-vindo ao canal. Lembra de me passar mensagem no canal do YouTube em um vídeo ou no Instagram Gisleide Novelo para eu te passar uma playlist de iniciante, bem básica para você aprender e depois você vem no dia a dia conosco. Lembra que a gente tem live de segunda a sexta-feira às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde. A live das 10 horas da manhã são sempre feitas a partir de uma modelagem base e a live da parte da tarde a gente sempre faz a modelagem do zero. Se você não me segue lá no Instagram, Gisleide Novelo, então corre lá e me segue. A vantagem é que você, além de ter acesso às peças que nós já fizemos, você também pode me enviar foto ou algum vídeo de alguma coisa que você tenha dúvida e eu consigo te auxiliar, te ajudar, tá bom? E eu consigo até gravar um áudio para você. Então me segue lá no Instagram, Gisleide Novelo. Outro recadinho, você que é novata, seja muito bem-vindo ao canal. É o primeiro dia? Que bom, que bacana. Corre, se inscreve e deixa o seu like. E se você não deixou, corre lá, deixa seu like. O like, quando você deixa, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele compartilha isso com muitas pessoas. E o principal, compartilha com as pessoas que também querem aprender um conteúdo bacana e gratuito como esse aqui, não é mesmo? Então, meus amores, mais um dia maravilhoso. Quero agradecer para todo mundo aí que tá junto com a gente, né? Estamos juntos aí. E como vocês já viram, né? Nossa plaquinha do YouTube já chegou. Eu postei lá nos stories do Instagram e coloquei a minha plaquinha ali. Então, obrigada para vocês, porque se o canal tem esse número de pessoas, de inscritos, agradeço a você que participa, que compartilha essa live, os nossos vídeos e que tá sempre junto com a gente. Então, ó, beijo no coração. Primeiro, muito obrigado para Deus e segundo, para vocês. Vocês fazem parte do canal, vocês são merecedores dessa plaquinha também. Pena que não dá para repartir ela no número de inscritos, senão a gente iria repartir e mandar um pedacinho para cada um, não é isso? Pois é, meninas, que bom. Então vamos lá, vamos falar o nosso recadinho de hoje. Tudo na vida passa, a vida é feita de ciclos, você sabia disso? Há tempo para tudo, não precisa você se preocupar, não precisa você ficar estressado ou ansioso por aquilo que você mais quer. As dores chegarão ao fim, pode ter certeza disso. Um momento de dar o fim, de acabar, vai chegar. Se não chegou é porque não é o fim, ok? Então vamos estar falando sobre essa blusa agora, vamos lá? É uma peça maravilhosa, uma peça que eu acho que dá para todas as idades, porque eu acho ela lindíssima, meninas, e pode ser feita de todas as cores, né? Outra questão que eu quero passar para vocês também, em relação à manga, aos tecidos e a interpretação. Então, primeira coisa, vamos falar sobre os tecidos. Para você ter esse caimento dessa peça, você precisa realmente estar fazendo essa blusa com crepe, né? Com chiffon, com uma musseline, com uma seda pura. Tecidos mais finos e mais leves são os tecidos ideais para serem feitas essa blusa. E são os que você vai conseguir um resultado bacana nela, como tá na foto, tá bom? Obrigada para todo mundo aí. Beijo, meninas e meninos. Agora nós vamos falar em relação à interpretação da peça. A gente tem um decote V. Eu sempre falo no canal que a partir do decote V, né, quando você tem um decote V que é traçado até a altura da linha de cava, é um decote que 99% não abre, não fica abrindo. Quando você desce desse valor, realmente o valor do teu decote V vai ficar todo aberto. Então, tomem esse cuidado e prestem bem atenção. Por isso que é importante você conseguir visualizar, entender e saber aonde que é a tua linha de cava, tá? Para você conseguir ter essa noção. Outra, lembra de uma coisa, se você for fazer essa blusa na malha,
com a mesma modelagem que a gente está fazendo aqui, você tem que lembrar que a malha desce, ela cede muito. Então, se você tem que reduzir. Se você for usar, por exemplo, marcou na linha de cava, o que vai acontecer se você usar a mesma modelagem? Quando você colocar uma linha de cava, a malha vai estar aqui embaixo, né? Deixa eu passar para mim. Você colocou aqui, ó, daqui a pouco vai estar aqui, porque a malha é assim. Então, você tem que prestar muita atenção com isso, tá bom? Outra coisa que você precisa prestar atenção é em relação a manga, né? A manga dela é esse tipo de manga bufante, porém o bufante só na parte de baixo. E ela tem esse caimento maravilhoso, igual uma blusa que nós fizemos aí de manga morcego há um tempo atrás, ficou esplêndida, né? Porém, ela não tem punho, ela tem um elástico, né? Esse franzidinho, e eu acho que fica maravilhoso. Então, é uma peça que é fácil de fazer, não é difícil. Nós vamos fazer a partir da nossa modelagem base, tá? Metragem de tecido. A gente vai estar gastando aí pelo menos 1,5 m, né? Seria mais ou menos o padrão que a gente gasta para estar fazendo uma blusa de manga comprida, tá? Como eu já expliquei, já tem vídeo explicando como fazer esses cálculos das medidas, né? Então, você vai fazer o somatório exatamente dessa forma. Tem que reduzir, sim, mesmo de acordo com a elasticidade, você tem que reduzir. Geralmente, alguns fabricantes de malha, eles já dão uma ideia em relação a essa questão do, como é que fala? Da margem que você precisa ter de redução da malha. Ele já te fala, é 10%, é 20%, é 30%, mas quando não falar, eu já tenho um vídeo explicando exatamente como você adivinhar, como você fazer esse cálculo, né? Dessa margem para você conseguir fazer a tua modelagem, tá? Eu fiz um vestido recentemente com esse punho de elástico, que ótimo, gente, fico super feliz. Vamos lá, e que bacana, já passei uma novidade, que foi a nossa plaquinha que chegou, né, que ótimo. E agora eu vou passar uma outra novidade que a gente vai ter no canal, fica ligadinho. Para todo mundo que é iniciante, começa a ficar ligado, começa a compartilhar e avisar para suas amigas, para as pessoas que você conhece. A gente vai começar a ter um curso de iniciante. Eu vou estar definindo ainda o horário para passar para vocês. Vai ter uma duração somente de 1 hora, então vai ser uma coisa muito curta e vai ser literalmente para iniciante. Então, vai ser um conteúdo todo gratuito e nós vamos estar fazendo o passo a passo desde o início. Então, assim, você vai ver que vai ser algo extremamente completo. Então, desde a primeira aula, a gente já está preparando isso há algum tempo, mas agora que já está ficando no final, eu estou divulgando para vocês. Então, dentro de alguns dias, a gente vai estar começando com essa parte de iniciante. E isso vai ser literalmente para que você que é iniciante mesmo, você saiba desde o início. Então, a gente vai ser bem passo a passo, por isso que vai ser somente 1 hora. A gente vai ver quais são os dias e horários que vão estar sendo, e nós vamos falar de cada coisa. Por exemplo, hoje a gente vai falar só de máquina. Amanhã vai falar só de agulha. Depois a gente vai falar das linhas. Então vai ser aquela coisa passo a passo. Pra gente, como diz, uma imersão na parte da costura. Se você é iniciante, se você conhece alguém que é iniciante, preste atenção numa coisa. Você não vai ter como sair desse curso, dessa imersão gratuita, sem aprender. E não vai ter como, porque uma coisa são as modelagens que a gente faz no dia a dia. Eu já tenho alguma coisa meio pincelada em vídeo, né? Mas não é algo ao vivo como a gente precisa, porque a gente sabe que o iniciante tem muita dúvida, tem muita coisa para falar, e a gente também não pode passar um monte de informação de uma vez só. Então, eu vou te dizer que é uma coisa extremamente completa, porque vocês sabem como eu termino sendo detalhista. Eu vou passar bem o passo a passo, e quem é iniciante, então assim, gente, avisa para quem é iniciante que dentro de alguns dias vai começar, eu vou começar a passar para vocês informações, da mesma forma que teve do ateliê, que a gente lá, aos pouquinhos, toda hora a gente faz uma coisinha lá, né? E lá também vai ter outras novidades que depois eu vou falar, gente. Mas vamos lá.
esse do iniciante é a primeira coisa que você vai precisar passar para quem você conhece, para sua amiga, para quem for. Vai ser um curso gratuito, uma imersão, e você vai saber tudo da costura, desde a história da costura, entendeu? Até você chegar nesse patamar que é o que a gente está hoje, de trabalhar com a base da modelagem. Aí sim, você vai pegar essa base e vai dizer, agora eu posso pegar minha base e fazer. E aí você já vai ter noção de que tecido você vai usar, porque quando eu estiver te explicando, você já vai identificar. Igual hoje, a gente não começou falando sobre essa blusa, eu não dei uma pincelada e todo mundo fala, mas que tecido vai usar? Justamente, por que você pergunta? Porque na maioria das vezes você não consegue interpretar. Então, nesse curso só para iniciante, gente, eu só quero quem é iniciante. Quem não é iniciante pode sair fora. É só para iniciante. Então, é gratuito, você vai ter todas as informações, a gente vai estar passando bem detalhada, bem no passo a passo, de tudo que eu puder, né? Claro que eu não sou perfeita, eu também não sou uma biblioteca, não sou um computador, mas a gente vai estar fazendo isso. Então, assim, pensa de tudo que você já viu na vida, entendeu? Daquele passo a passo, daquela coisa. Então, agora, se você não aprendeu, se você tem alguém que quer aprender, você se prepara, porque a coisa vai vir e realmente vai... Não tem como mais, você não vai nem mais me fazer pergunta nas lives, porque você vai falar, ai que beleza, eu já fiz tudo, entende? Então é assim. Agora, é claro, você vai fazer tudo isso para você chegar nesse processo, porque o processo que a gente tem aqui agora, né, ele vem para uma modelagem base, tá bom? Quem não tem modelagem base, você vai lá no vídeo, dá uma olhada e tal, mas mesmo assim, para quem é iniciante cru, e outra que a gente vai estar falando numa linguagem de iniciante, né? Aquela coisa assim básica, padrãozona mesmo. Então, para o iniciante que assiste mesmo um vídeo que esteja bem mastigadinho, para ela ver aquele conteúdo todo de uma vez, realmente é mais difícil. Então, por isso que a gente vai estar fazendo dessa forma. Então, avisem, vamos começar a nossa live da nossa blusa já já. Avisem, fiquem ligadas, se inscrevam, compartilhem, comecem a fazer o burburinho, como diz, né? E a gente vai começar. E as aulas vão ter numerações, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por assim por diante. E realmente vai ser algo que você vai conseguir aprender, né? Vamos lá. Será para iniciante na costura ou iniciante na modelagem? Vão ser os dois. A gente vai estar fazendo primeiro iniciante na modelagem, e na sequência a gente vai fazer iniciante na costura. Por quê? Porque para a gente costurar, a gente precisa saber a modelagem. Não adianta a gente correr para começar a costurar uma peça. Por exemplo, se eu for falar de costura com vocês, como é que eu vou mandar você costurar uma coisa? Só se for uma bainha reta, entendeu? Mas isso já é um treinamento que você vai estar fazendo. Agora, você vai costurar mais o quê? Se você não sabe cortar, se você não sabe nem que blusa fazer, entendeu? Então, primeiro vai ser a modelagem, tudo de modelagem, e depois, na sequência, a gente vai fazer da costura. Então, pra gente chegar nesse patamar que a gente está aqui hoje, de você ter a sua modelagem base e falar, maravilha, eu vou também fazer essa blusa, eu já sei minha modelagem base, então eu agora só tenho que aprender como que eu vou fazer, ou seja, que é o que eu explico aqui para vocês. O que eu falo quando eu começo igual o dia de hoje, né? Deixa eu ler vocês. Te pedi a playlist, mas ainda não recebi. Iris, deixa eu ver aqui. Se você me pediu e ainda não recebi, primeiro, me passa no Instagram Gisleide Novelo, ou deve ter ficado perdido em algum vídeo do YouTube, que às vezes a mensagem entra duplicada dentro de outra pessoa e eu não tenho como ver mesmo. Pode ter sido por isso, porque todo mundo que me envia mensagem eu respondo, tá? Então me passa novamente que eu vou responder. Então vamos lá, a gente vai ter as aulas 1, 2, 3, 4, 5. Sim, todas elas vão ficar gravadas, porque o intuito, como eu falo, do canal é sempre ajudar, né? Para que todo mundo possa estar aprendendo. E as aulas vão ficar gravadas, vai ser um conteúdo realmente do zero. E aí vocês vão chegar nessa parte e vocês vão falar, olha, estamos fazendo a manga, né? Você já tem a modelagem base da sua manga, da sua blusa, de tudo. Ok, agora você vai vir aqui para mim,
né, nesse horário, e vai falar. E aí vai ver eu explicando o que eu faço para transformar a minha base, como que eu faço para fazer essa blusa. Aí você vai começar a entender. Então, quem é crua, quem não sabe nada, quem não entende nada, a gente vai começar dentro de alguns dias. Então, fica ligadinha que eu já estou com o meu material quase finalizado. O curso é gratuito. Eu não gosto nem de colocar muito nome de curso, mas assim, essa imersão, essa maratona, entendeu? Essa linguagem de iniciante que é justamente para você começar a aprender. Então, assim, esse tutorial que a gente vai estar fazendo, tá? Pense, fale como você quiser, mas você nunca viu nada igual. Então, é passo a passo, é detalhado, é 0 a 0, entendeu? E é pra você que é iniciante. Quem já sabe não precisa. Não vem. Vamos lá. Que bacana, Giovana, aprendeu. Sim, eu sei, mas o resto tô tentando, né, Claudinha? Ela é assim mesmo. Não aprende, Leda, verdade, não aprende. Você não aprende a modelar, que ótimo. Não, gente, a gente vai continuar aqui, tá? Não vai ter nada. Ó, e quando a gente começou o outro canal do ateliê, todo mundo começou. Ah, mas vai acabar, vai mudar o horário, gente. Não vai mudar o horário de nada. Tudo vai continuar. Eu vou virar um clone, tá? Pra vocês. E aí a gente vai estar fazendo. Então pensa nisso, ok? A gente vai estar fazendo esse curso do passo a passo, do 0 a 0. Porém, vai ter uma diferença, porque o nosso curso, ele não vai ser no papel, ele não vai ser num CD gravado para você ver, ele não vai ser numa apostila, ele vai ser online, ele vai ser ao vivo, ele vai estar aqui, para eu estar falando, para eu estar ensinando e você estar falando comigo. Vai ser assim que a gente vai estar lidando. E você que não está sabendo, e aí eu vou falar com as pessoas que são iniciantes, quero que você faça isso. Então, todo dia na nossa aula, a gente vai ter um dever de casa. E você vai ter que me passar no Instagram o que você fez, você vai ter que me passar, enfim. Então, meninas, já falei demais, né? Porque senão a gente não faz o nosso... Pois é. Vamos duplicar, Gia. Já falei demais. Vamos lá, fica de olho e compartilha, divulga aí para quem você conhece, tá bom? Então, vamos lá? Vamos correr agora, porque senão a gente já perdeu alguns tempos aí. Perdeu não, né, gente? A gente ganhou, né? Porque passando informação boa, então a gente ganha, a gente não perde, né? Pois Rosana, você tá grudada. Ó, mas a vida é só para quem é iniciante. Quem não é, não precisa, gente. É só para quem é iniciante. Vai vir, você vai ficar sabendo tudo passo a passo, em todos os detalhes, claro, dentro do que eu sei, né, gente? Aí eu vou passar. Vamos lá. Vamos que vamos, ó, vamos passar aqui eu tenho que passar pra cá, gente, peraí, pra mesa da modelagem aqui, deixa eu passar, ó, mesa da modelagem, então vamos lá, eu vou preparar você, como eu falei, pra você chegar nesse ponto daqui, tá bom? Eu vou colocar a data ainda e os horários que eu vou estar fazendo essa parte do tutorial para iniciantes, todos, tá? Bora lá. Ó, modelagem. Essa mesma modelagem da parte da frente, ela pode ser aproveitada para fazer a modelagem da parte das costas, tá? Então, você vê que tem um acréscimo da cava, do ombro e do decote. O que eu preciso? Essa modelagem daqui, ela tá sendo feita aqui, ó. Vai sem a pence de busto, sem a pence de cava e sem a pence de cintura. Porém, corre para deixar seu like, gente, que eu já tô vendo que tá faltando, ó. E se faltar like lá no curso de iniciante, parou. Não vai ter. É isso aí. Então, corre para deixar like, gente. Vão deixar like, vão se inscrever, porque a gente vai ter... Gente, a gente já tem conteúdo muito bom no canal, vocês sabem disso. Porém, agora, a gente vai estar focando num horário específico que eu vou falar somente para iniciantes. Então, fica ligada. Ó, modelagem base. Ela não tem as pences. Se você quiser colocar a pence busto ou a pence de cava, você também pode colocar aqui, tá? Sim, Toninha, a gente vai estar... Gente, tem muita coisa para vir pro canal. Muita coisa, vocês não têm noção. Vamos que vamos. Mas tem que deixar o like aí, tem que se inscrever e vamos que vamos. Ó, aqui, na parte do quadril, eu acrescentei 2 centímetros, tá? Aqui na cintura 2 centímetros e na linha de cava eu acrescentei 1 centímetro. Se você... Só um minuto, gente.
Aqui, meninas, nesse valor que você colocou aqui, ó, tá vendo? Você não vai deixar aquele bico. Quando você vier aqui pra cintura, você vem, ó, e faz aqui, ó, essa parte daqui, ó, com uma régua, para não ficar aquele bico aqui. Então, lembra de fazer isso, não sua blusa fica com bico. Outra, a modelagem base, você já sabe, você precisa subir aqui 1 centímetro da base e reduzir na lateral, senão realmente fica um bico na sua blusa e você não sabe por quê. Meninas, em relação à linha de cava, quando tem manga, você acrescenta 1 centímetro pelo menos, você pode acrescentar mais, mas você acrescenta pelo menos 1 centímetro para poder ela ficar mais larga e ficar mais folgada, tá? Então, é isso. O que mais? Ela tem um decote, né? Essa blusa tem um decote V que eu falei no início para vocês. Esse decote, ele vem até a linha de cava. Então, por isso que você tem que saber onde é a sua linha de cava. E ele aqui, ó, ele tá com o valor do degolo, tanto das costas como da frente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar 2 centímetros ou 3, ó, vou entrar 3, né? Vão entrar 3 centímetros aqui, tá bom? E eu vou traçar da minha frente, ó, até aqui na linha de cava. E aqui, ó, nas minhas costas, que é o que eu vou fazer? Eu posso manter esse mesmo valor que eu tenho aqui, mais altinho, tá? Se eu quiser, eu nem preciso descer, ó. Eu faço somente isso aqui, ó. Viram? Era até para eu ter feito de vermelho, esqueci, ó. Então, aqui vai ser a parte das costas, ó. E aqui a da frente, tá? Então, a única alteração que a gente precisa para essa blusa é isso. Se você quiser colocar mais uma margem de vestibilidade, você coloca aqui, ok? Vamos lá. Agora nós vamos para a parte da manga. O que a gente precisa? A manga, a gente sabe que nesse valor daqui, ele tem o valor dele normal e não tem nenhum detalhe de prega, de franzido na parte de cima, é só na parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Vai cortar, ó. Eu vou deixar depois na descrição dessa live o link ensinando como fazer a modelagem base de blusa e de manga, né? Ó. Então, aqui eu já vou pegar para colar. Ó. Já tô colando um lado aqui. Ó. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Fechei aqui minha manga, né? A manga tá fechadinha. Eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui e vou medir. Então, eu medi, já sei quanto que tem aqui. Esse mesmo valor que eu tenho aqui e aqui é o valor que eu vou colocar aqui, ó. E eu vou acrescentar 10 centímetros, tá, gente? Ó. Então, tá aqui, ó. Marquei aqui, tá vendo? Ó. E acrescentei 10 centímetros, entenderam, né? Enquanto esse tutorial de iniciante não começa, você que é iniciante, você vai assistindo a playlist de iniciante que eu já tenho no canal, tá? Por quê? Porque depois que eu fizer essa parte todinha, que a gente começar, eu vou retirar isso que tem lá, porque a gente vai estar com outro conteúdo, né? Então, lembra disso, tá? Ó, e aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Você vem aqui, ó. Acerta aqui, ó. Tá vendo? Essa é a sua manga. Ó, e recorta. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Que sexta-feira maravilhosa, né? Apesar de hoje ser sexta-feira 13, olha aí, a gente já começou com uma notícia muito boa, né? Sexta-feira 13 aí no Brasil, né? Porque aqui não tem muito essa coisa de sexta-feira 13, entendeu? Que eu saiba é bem normal. Eu acho que não tem não, né, Anabela? Anabela tá aí? Vamos perguntar pra Anabela que ela é portuguesa? Ela tem como saber, né? A gente não fica sabendo. Olha aqui, mais um detalhe.
que eu vou fazer aqui, mas isso aqui, ó, você pode fazer lá na sua peça, tá? Você vai pegar aqui e subir pelo menos 1 centímetro, ó, gente. Ó, pelo menos 1 ou 2 centímetros aqui, ó. Tô colocando aqui 1 centímetro, ó. E você vem aqui só pra contornar, ó, a cabeça da sua manga, tá, gente? É isso que você precisa fazer aqui, ó. Se você não fizer na modelagem, você tem que lembrar que você tem que fazer isso no tecido. Mas para quem é iniciante, faça, marca direitinho, tá? Ó, e eu vou cortar aqui só a cabeça mesmo, gente, aqui. Pronto, então já foi. Nós já fizemos a parte da nossa modelagem, que na verdade é dessa blusa. Vocês vão ver como, vocês já viram como é super simples depois que você tem a modelagem base, né? Agora eu vou pegar o tecido pra gente cortar. Vou separar aqui. Uma coisa que você precisa ter aqui agora e lembrar é que a gente vai deixar aqui, ó, a margem pra gente colocar os elásticos, tá bom? Então, lembrem em relação ao que eu falei com vocês já sobre a questão das margens que a gente vai deixar. Ó, e agora eu vou colocar aqui para cortar aqui a minha peça, né? Que tecido que eu tô usando? Eu tô usando um crepe, né? E você que é iniciante, a gente vai justamente aprender, você vai aprender a estar trabalhando com esses tecidos mais finos, né? Com crepe. Você tem que aprender. Olha quanta blusa bacana tem no crepe, né, gente? Nossa, como vale a pena, né? Então, assim, tem que aprender, tá? Ó, vamos lá. Forma de posicionar o tecido também é mais você tá no fio, ó. A auréola dele tá aqui, né? Então, você tem que posicionar o seu molde nessa direção da vertical aqui, ó. Tá bom? Aqui eu já vou deixar a quantidade que eu preciso, meninas, em relação a bainha, tá? Ou se você for fazer uma bainha comum, ou se você for fazer aquela bainha de lenço, tá? A mais indicada aqui é bainha de lenço, bainha comum ou a bainha frufru, tá bom? Vamos lá que eu agora vou... Deixa eu pegar aqui meu alfinete, prender aqui, né? Ó, só para não ficar escorregando, tá bom? Então, lembra de deixar seu like se você ainda não deixou. Lembra, fica ligadinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que a gente vai estar começando esse tutorial para iniciantes e a coisa vai bombar, porque ela vai arrasar, gente. E é só para quem é iniciante mesmo. Então, vamos cortar margem de costura pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se você é iniciante ou não tem muita prática, deixa sempre um pouco mais, tá bom? Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, cortamos a parte das costas, ó, deixa ela aqui separada e a gente precisa fazer as alterações na modelagem da parte da frente, né? Então, primeira coisa, a gente tira o ombro, ó, a gente tira aqui a parte da cava. Ó, e a gente tira essa parte daqui. Ivana Magalhães, sim, mas a gente tem feito vestidos. É porque a gente está até no inverno aí no Brasil, né? Então não são a maioria das regiões do Brasil tá fria, não tá quentona, entendeu? Então, mas a gente mesmo assim a gente tem feito. Eu acho que foi semana passada que a gente fez um vestido de alcinha, aquele de alcinha com babado e tudo, entendeu? Agora é que a gente daqui a pouco vai estar começando por conta do verão que já está se aproximando aí, né? Mas a gente tem feito sim, tá? Agora, é claro, não com tanta frequência por conta do inverno, né? Entendeu? Mais por isso, mas pode deixar que a gente vai estar fazendo, tá?
Que bom! Tem gente que tá falando que já consegue fazer vestido de chiffon. Isso mesmo, gente. Tem que ir olhando, tem que ir aprendendo, tem que ir fazendo, né? Que é justamente para você não... Ó, e aí eu tô prendendo aqui. Eu acrescento, porque se você observar, quando a gente abre a manga, ela ficou tortinha aqui, né? Viu que ela ficou pequenininha? Por isso que a gente acrescenta esse 1 centímetro na cabeça da manga, entendeu? Se não acrescentar, ela vai ficar ali tortinha, né? Ó, aqui é a mesma coisa. Você pode deixar 1 centímetro de margem, tá? Agora, você tem que deixar um pouco a mais aqui, ó. Não só pro elástico, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Já mostrar pra vocês. Se vocês quiserem fazer isso no final, tá? Pode fazer, não tem problema. No final do molde já, tá? Ó. Eu tô acrescentando aqui, gente, 7 centímetros. Esse valor é o valor pro meu elástico. Deixa eu puxar aqui, que não tá dando pra ver direito, né? Agora que eu vi aqui. O valor do meu elástico, mais o valor já de uma folgazinha pra ficar aquela coisa mais bonita, tá? Pronto, então cortamos a manga. Agora nós vamos pegar para cortar a parte da frente, né? Marlene, bom dia, estou assistindo do Brasil, não assistir as outras lives. As outras lives, elas estão todas gravadas no canal. Eu não retiro as minhas lives, todas elas ficam gravadas no canal por conta de que o objetivo do canal e a filosofia é que você ou qualquer outra pessoa que assista aprenda. E não pegar, colocar e retirar, porque aí não faz sentido. Você vai aprender como? Se você viu uma vez, já não é suficiente, como é que eu vou retirar? Aí é que você não vai saber mesmo, né? Então, é isso, tá? Um cardigan que caia bem gordinha. Gente, o cardigan cai bem em qualquer pessoa, independente de ser gordinho ou não, tá? Porque o cardigan, ele já é todo levezinho, né? Então, assim, ele já tem aquele caimento mais reto. Agora, de ser sem manga, aí ela que vai optar por um modelinho, entendeu? E vai passar para você. Ah, eu gostei desse, eu quero fazer esse. Aí qualquer coisa você até me passa lá no Instagram Gisleide Novelo e eu também te dou alguma dica se você precisar, entendeu? Como é que é? Deixa eu ler. Querida, tem a playlist no canal, sou iniciante e encontrei lá. É verdade, a Deuce Cleide está falando aí. Já tem no canal uma playlist para iniciante. Tem duas, na verdade, né? E realmente, é só, você pode me pedir que eu te passo, mas também é só você olhar lá que já tá lá. Não tem erro mesmo não, tá? Bom, cortamos tudo, o pedacinho que ficou ali é o pedacinho que eu vou pegar para cortar o nosso revel. Ele tem um revel, né? Nessa blusa tem um revel aí que a gente vai estar fazendo, tá? Não conseguiu ver na TV? Por quê, Marli? O que houve? O que aconteceu aí? Isso, mas não tem problema não. Quer fazer o cardigan? Faz. Super vale a pena, tem que fazer mesmo, né? Bom, daqui a pouco eu corto o revel daqui. Deixa eu cortar daqui, nesse pedacinho, ó.
que já sobrou, eu vou cortar o revel daqui da parte das costas já, tá? Ó, isso aqui você pode marcar no seu próprio molde, eu só não quis marcar lá para não ficar muita marcação e vocês não entenderem, como você pode marcar aqui, como eu vou marcar aqui agora, tá? Então você que vai optar. Ó, valor do revel tá no fio, estão vendo aqui a auréola, ó. E o valor que você vai colocar no seu revel geralmente é 5, 4 centímetros, tá? Geralmente é isso. Mas pode colocar mais também, se eu quiser colocar 6, enfim, tá? Mas geralmente utilizado é isso. Ó, você marcou aqui, né? Agora você vem aqui, ó, e corta ele direitinho. Ó, agora você vem aqui e já coloca. Só que eu não vou colocar esse, eu vou mostrar para vocês uma entretela. Eu praticamente não uso entretela em revel, vocês sabem disso, né? Praticamente nem, se você observar, nem fica virando o meu. Mas eu vou colocar hoje só para vocês terem uma noção, né? Para quem nunca viu, já fica sabendo aí. Para você usar a entretela nesse tipo de tecido, você tem que usar a entretela de malha, tá, gente? Vamos ver, eu acho que não vai dar não por conta do... Ó, a gente vai ter que tirar lá. Então vamos lá, vamos guardar esses retalhinhos e a gente tira aqui, ó, o nosso revel. Ah, que bacana, a Sônia Almeida, né? Hoje que você aprendeu, olha o que ela falou aí. Como que coloca, muda os 3 pontinhos para não ficar tão embaçada a resolução, né? Você tem que clicar lá no seu telefone, né? Na tela, depois clica nos 3 pontinhos, depois pronto. Ó, a mesma coisa aqui para fazer o revel, tá, gente? E aí você vai marcar o mesmo valor aqui, ó, que você colocou lá, tá? Você pode pegar ele todinho e cortar com o seu molde do papel aqui já, tá? Se você quiser. Sim, pode fazer na viscose, com certeza. Ó, então a entretela de malha é aquela entretela que é bem fininha, gente, mas é bem fininha. É fininha, 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 ela parece mesmo até mais fininha que uma elanquinha, né? Pensa numa coisa assim, tá? Você que de repente não conhece, que tá doida pra comprar, né? Ó, pensa nisso, tá? Então, ó, cortado aqui, né? E a mesma coisa, ó, vou colocar aqui pra gente cortar o das costas, tá? Ó, gente.
Então lembra, você que já é inscrito no canal, você já sabe, e você já sabe que o seu dever de casa é correr e deixar seu like, né? Você que não é inscrito, corre, se inscreve, vai lá, deixa seu like, porque ajuda o YouTube entender que é um conteúdo relevante e ele automaticamente vai compartilhando e distribuindo esse vídeo, esse canal com outras pessoas. E essas pessoas vão aprendendo. Imagina agora, gente, que a gente vai estar fazendo esse curso, né? Essa maratona aí para iniciante. Imagina quanta gente que precisa aprender, não é assim? Ó, então, quando eu for passar para lá, a primeira coisa que eu vou fazer é colar o meu tecido aqui na entretela, tá bom? Os tecidos a gente falou no início do vídeo, eu vou estar repetindo aí para você. Os tecidos que você pode estar utilizando é crepe, viscose, musseline de seda, chiffon, todos esses molinhos da família deles você pode usar, porque são os que vão te dar esse caimento. Ó, já vou chegando aqui e já vou colocar aqui, ó, as laterais da blusa. Isso aqui eu já posso adiantar. Quando eu for para a máquina, eu já posso costurar essas laterais aqui de uma vez, tá? Outra, essa peça ela pode ser feita todinha em costura francesa se você não tiver overlock. Se você não sabe, já tem vídeo no canal fazendo a blusa inteirinha na costura francesa. É só me pedir que eu te deixo depois, tá? Quantos metros de tecido eu também falei no início. Essas informações eu falo todas no início do vídeo, na maioria das vezes. Só quando é uma peça realmente mais complexa, a gente deixa mais para o final para ter certeza ali na modelagem. 1,5 m de tecido, 1 metro e já é suficiente, tá? Para você tá fazendo. Não vai ser em outro canal as aulas de iniciantes, vão ser aqui mesmo, tá bom? Até, como diz, a gente fazer tudinho. Então, vamos lá. Ó, já passei o alinhavo aqui com o alfinete, que eu vou separar aqui pra gente costurar. Vamos lá, senão eu me perco aqui com vocês e eu termino esquecendo o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, eu vou lendo aos pouquinhos e vou tentando responder. Não conhece essa entretela de malha? Pois é, ela é bem fininha. Ela é fininha, fininha, fininha. Ó. Ela parece... Gente, pensa num chiffon. Pensa assim, naquele tecido bem molinho, numa malha molinha, numa elanquinha. Ela é assim, ela é fina, 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 fina. E ela é própria para ser usada, claro, não só na malha, como nesses tipos de tecido também. Ficam ótimos, tá? Ah, isso que eu ia falar, que eu tirei minha modelagem aqui, esqueci, ó. Lembra de você marcar aqui, ó, frente, ó, na sua peça aqui, tá? E frente na manga. Sempre façam isso, porque depois você pode esquecer e você termina tendo um problema, tá? Eu vou estar passando, gente. Agora eu vou fazer aqui uma bainha, ó, pra gente passar o nosso elástico aqui dentro, tá? Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Então, vamos lá. Eu vou estar passando ainda para vocês quais vão ser os dias desse curso que vai começar novo, né? Dessa imersão que a gente vai ensinar passo a passo, tudo muito bem detalhado. É um curso gratuito, é um tutorial, né? Uma imersão, uma maratona que você vai ter aí de iniciante para você estar aprendendo. Então, nesse tutorial para iniciante, você vai conseguir entender todo o passo a passo que você precisa para chegar até aqui. Até aqui aonde? Nesse vídeo de hoje, por exemplo, de pegar uma modelagem base, né? Cortar a sua peça, conseguiu interpretar já e ao mesmo tempo você já vai conseguir saber. Ah, já sei que tecido é esse, eu já sei minha modelagem base, agora eu só preciso aprender como que eu vou... Por exemplo, tenho minha modelagem base de manga, agora eu quero aprender como que eu vou, o que eu preciso, né, para fazer essa blusa. Aí você vai aprender aqui no dia a dia comigo, que a gente tem essas aulas diárias, né, essas lives. Ó, marquei aqui porque aqui a gente vai passar o elástico. A mesma coisa. Eu vou fazer na outra manga.
Não, entretela não é a mesma coisa de forro. Entretela é um outro tecido que se utiliza na peça para você conseguir dar uma estruturada naquela peça, tá? O forro é para cobrir aquela parte interna da peça ou é para tirar uma transparência, né? Então, o papel da entretela é outro. Para quem está precisando desse link do iniciante, tem que me passar mensagem lá em um vídeo. Aqui na live eu não consigo passar, mas me passa no vídeo do YouTube ou até mesmo pelo Instagram, tá, gente? Instagram Gisleis Novelo, que aí eu consigo estar passando para vocês. Tá bom? Que mais? Gi, eu dou o like no seu canal até pelo celular do meu esposo para te ajudar. Obrigada, Vera Lira. Eu sei. Ah, obrigada, fico super feliz, viu, gente? É isso aí. Vamos inscrevendo todo mundo. O pai, a mãe, o tio, o papagaio, o cachorro, o gatinho, o periquito, todo mundo vamos se inscrevendo no canal e vamos que vamos, né? É assim, pra gente estar ajudando. Cada um com a sua forma, né? A gente ajuda cada um da forma que a gente pode, né? Ó, então passei aqui, vou estar passando a costura agora. A gente vai estar indo pra máquina e ao mesmo tempo lá pro ferro, porque eu já vou passar, né? Deixa eu ver aqui, que qualquer coisa eu coloco vocês pra cá também, né? Eu já vou estar passando meu ferrinho ali, deixa eu esquentar aqui, ver se dá pra vocês ficarem aqui. Eu acho que dá, que eu passei o ferro pro outro lado, gente, eu já mudei tudo. Eu mudo tudo toda hora. Pois é, então deixa eu pegar isso aqui agora. Eu acho que dá pra vocês irem lá pro ferro comigo. Gigi, pois é, Rosana Alves. Vamos lá. Obrigada, Antônia Barroso. Pois é, gente. Então fica ligadinho. Enquanto o ferrinho vai esquentando, eu vou passar essas peças aqui para a máquina e vou falar. Fica ligadinho que vocês já sabem que vai estar acontecendo dentro de alguns dias, né? Então fica ligada. A gente vai estar aí com esse tutorial de iniciante. A gente vai estar do zero, dos mínimos detalhes. Você vai saber um monte de coisa, gente, tá? E o melhor, né? Gratuito. É isso aí. Então fica ligadinho. Eu vou passar depois para vocês os horários, quais vão ser os dias. E, enfim, é isso, tá bom? Olá, Cássia. Olá, Marlene. Gi, você vai ensinar como fazer os moldes base de blusa, manga, saia, calça, tudo? Tudo já tem, mas a gente vai fazer isso tudo nesse tutorial de iniciante. Pode ter certeza. Vamos lá agora, senão a coisa já tá dando cheiro lá. Vamos lá, minha gente. Já tá esquentando aqui, tá? Ó. Agora, ó, você colocou aqui, eu já coloquei, ó. E a entretela a gente não usa o vapor, né? Ó. Eu mudei aqui, gente, não vai ficar dessa forma, não. Mas hoje vai ficar, tá? Ó, a vantagem da entretela de malha é que ela não tira essa leveza do tecido, entendeu? Primeira coisa, agora não tá dando para eu ler vocês. A primeira coisa que você faz numa peça, quando você já sabe que você vai colocar entretela naquela peça, é você vir e passar o ferro, né? Outra coisa que eu vou dizer, não passa, depois que você passou, você deixa ela lá quietinha, passadinha, não embola, tá? Que é para ela não ter problema, entenderam? Ó, deixa eu acertar aqui e vamos agora. Então, muitas eu não coloco, vocês veem, né, que eu não coloco muito desse, como é que fala, gente? Dessa entretela, mas não tem problema, tá? Você colocar também, desde que seja essa entretela de malha, porque se você colocar uma entretela mais grossa do que isso, vai virar e o efeito vai ser contrário para você.
Todas essas aulas desse tutorial de iniciante vão ficar gravadas e vocês vão poder, sim, depois assistir. Vai ser aula numerada, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vão ter N aulas, então não vai ser uma coisa que vai ser da noite para o dia, já aprendi a cortar. Não, gente, não é assim. A gente aprender é aprender. Então, é do passo a passo, é do início, então vamos do início. É fazer como manda, como diz. Como manda aí o figurino, né? Prontinho. Já passei aqui. Cássia, como que chama? Ah, aqui eles chamam de... Eu comprei como uma, digamos assim, que é uma manta, uma... Como é que fala? Tem uma tela térmica, entendeu? É mais próprio mesmo para essa coisa do ferro, entendeu? Deixa eu passar vocês para cá, porque aí não fica esse balanço da máquina. Entendeu? Quando a gente anda aqui, que é chato, né, gente? Esse balancinho aqui. É o balancinho do mar, não é? Gi, não tem conta para fazer depósito para ajudar o canal. Eu sou do Brasil, mas não uso cartão. Porque tem muito roubo em cartão. Eu sou idosa, tenho medo. Tá certíssima, querida. O que a gente faz é o Pix, que tem no Brasil, se chama Pix, né? E ele é feito, você já tem que ter esse cadastro no seu banco. É algo que eu sei que é bem correto. E tem a própria conta que pode fazer a transferência pela conta. E é você que vai optar com o seu gerente, né? Com seus parentes, o que você acha melhor. Eu já coloquei, eu vou colocar aí. Já coloquei aí para vocês ficarem sabendo, tá, meu amor? Obrigada. Di, vai ficar gravada assim. Onde compro? Então, Cássia, eu não sei porque se eu comprei aqui na Europa, né? Mas vende aí no Brasil, porque eu já vi, entendeu? Será que, lembra da Casa e Vídeo, na Lojas Americanas? Eu acho que deve ter, entendeu? Então, vamos lá. Sim, essa entretela tem cola, sim. Vamos lá, gente. Já deixei o Pix deixei o Pix da Gi, né? E ao mesmo tempo quero agradecer para todo mundo. Para todo mundo que já tem feito suas doações. Inclusive, gente, quero agradecer para a Fátima. Sei que eu acho que ela não tá aí hoje, mas a Fátima deu, gente, pro canal. Ela deu um punhado assim de coisa de linha, sabe? E já ajudou bastante. Umas pretas, umas brancas, uma sacola assim. Depois vou mostrar uma sacolinha de papel assim, sabe, gente? Cheia de linha. De rolinho de linha preta, linha branca, enfim, e algumas coisas. Deu um pouco de elástico, deu um monte de coisinhas assim. Então, beijo, Fátima, obrigada, querida. Apesar de eu acho que ela não tá aí, mas vamos lá. Já estamos falando, porque senão depois eu me esqueço, né? Claro que eu já agradeci para ela, mas queria agradecer em público também, né? Mas vamos lá, gente, vamos para a máquina agora? Ó, máquinas. O que eu vou fazer aqui... Ó, vamos passar agora aquelas laterais que eu falei com vocês já na máquina, né? Então, vamos lá. Agulha para costurar essa peça, gente. Pode ser 8011 da Singer, que é a que eu tenho. Eu tô falando que é a que eu tenho, tá, gente? Se eu tivesse de outra marca, eu falava outra marca também. 8011, ponta bola dourada, que costura malha também, ó. Não tem erro. Você deixa o ponto entre 3 e 2, claro que de acordo com cada máquina, ó, viu? Ele não fica repuxando, não fica embabando, sabe? Aquela coisa, não fica. É só você acertar o ponto da sua máquina direitinho. E como eu falei, vou repetir. Se você não tiver overlock, gente, essa blusa tá para você fazer todinha ela na costura francesa. E até o acabamento do revel você pode pegar para fazer no... Como é que fala? No zigue-zague também, que dá certo, tá? Vamos lá. Não se esquece, você que gosta, que ama roupa de festa. Pois é, ontem a gente teve lá, sabe o quê?
Eu vou ver se eu consigo colocar foto rapidinho do que da aula que a gente teve ontem, gente, lá no canal do Ateliê Gislade Novelo, vestido de festa e vestido de noiva. A gente teve essa aula ensinando para você a fazer saia com fenda, saia godê com fenda. Pois é, você não sabe? Para ficar nessa forma, com essa perfeição de acabamento, então corre lá que o vídeo tá no canal do Ateliê, o vídeo tá gravado lá, gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos correr para cá para vocês me verem novamente. Isso aí. E a gente tá aqui costurando aquele acabamento que eu falei do final da manga por conta de que a gente tem que pôr um elástico aqui, né? Ó. O tecido que eu tô usando é um crepe. Ah, é verdade, aí. A Carlúcia falou bem. É como uma manta, né? Ela encontra nessas lojas de tecido para sofá. É verdade, é. Bem lembrado, é mesmo. Nem tinha pensado. É porque aqui, gente, a gente comprou no... Como é que fala? No mercado mesmo já vende isso, entendeu? Aqui. Acho que foi no Lidl. Eu acho que foi no Lidl. Mas tem outros também. Tem um outro mercado, o Aldi, que é um mercado alemão, né? E ele vende também. Enfim, é o mesma filosofia, né? Passei, vou daqui a pouco passar o meu elástico aí. Deixa eu passar agora a outra parte aqui, ó. Costurar. Ah, tem gente que já viu aí, né? O vídeo de ontem, né? E outra, teve gente que me disse que já estava até testando lá para cortar. Teve gente que já me passou também dizendo que do outro vídeo que eu ensinei como cortar renda com ferro de solda, ela falou que já conseguiu fazer, que bacana. Se você tá aí, dá um oi para mim, que eu vi sua mensagem. Que legal que você conseguiu já fazer também, né? Cortou a renda para um vestido, ela disse que já deu certinho, gente. Essa blusa, gente, para quem é iniciante, você só consegue fazer a partir da modelagem base. A modelagem base, eu vou estar de blusa e de manga, eu vou estar disponibilizando o link de como você vai aprender a fazer a modelagem base. Eu não disponibilizo molde, tá? Eu disponibilizo o ensinamento de como fazer a modelagem, que é para você aprender. E aí você vai fazer, não só para você, como para outras pessoas também, tá? O objetivo do canal é ensinar a aprender a fazer modelagem sob medida, ou seja, para qualquer pessoa que você queira, independente se é um tamanho 34 ou se é um plus size, entendeu? Deixa eu pegar meu elástico aqui. Gente, vamos lá. Se você observou na foto, o punho dessa blusa, ele tá bem largo, né? Ele fica aquele meio largo. Eu não vou deixar o meu bem largo, eu quero o meu aqui mais justinho, tá? Então, ó, é um elástico normal. Eu passei ele aqui, ó, em volta do meu punho. Também não quero aquela coisa apertada, ó, vocês estão vendo? E tô deixando ele aqui, essa quantidade, ó, 2 centímetrozinhos só, tá? Que eu tô deixando aqui de margem pro meu punho. Vou passar aqui com o passador de elástico, ó, tá? Ou passador de qualquer outra coisa, né, que você precisa. Então, você coloca ele aqui, ó. Para fechar ele, você baixa aqui a bolinha e você já encaixa aqui agora. Então, vamos lá, ó. E é rapidinho, ele não fura o tecido, ele não desfia, né? Então, é uma maravilha. Você só tem que ter cuidado aqui agora, ó. Por exemplo, a gente tá puxando aqui. Então, essa pontinha aqui que você já passou, você pode vir aqui e prender ela primeiro com alfinete. Porque se acontece um acidente ali, né, dele soltar, pelo menos já tá preso o pedacinho aqui. Olá, bom dia para todo mundo que tá chegando, meus amores. Beijo no coração nessa sexta-feira maravilhosa. Esse dia excelente, não é? Um dia perfeito, nota 1000, não é assim, gente? É, graças a Deus, acordamos com vida e saúde. Você tá podendo me ouvir, você tá podendo enxergar. Olha que coisa boa, gente, não é? Bom demais. E outra,
Bom demais aprender coisa boa, não é assim? Vamos lá, ó. Agora você passa, depois que ele já saiu aqui do outro lado, você passa um pesponto, um retrocessozinho aqui, ó. Pesponto não, um retrocesso aqui no finalzinho, só para segurar o teu elástico, ó. Agora eu venho, tirei, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E vou passar também o meu retrocesso já para segurar o meu elástico, para não soltar. Que não adianta, tem hora que solta mesmo. Até comigo aqui já soltou, tá, gente? No nosso ao vivo aí. Pronto, Gi, eu tenho que fazer um vestido com essa manga. Só que no punho é de umas 5 centímetros com elastex. Ah, entendi. A gente já tem blusa assim, ensinando no canal, entendeu? Já tem. Ó, agora eu vou juntar um com o outro aqui, ó. E vou fechar a minha manga já. Viram aqui? Ó. Faz um retrocesso bom nessa parte do elástico para não soltar. Bom dia, olá, bom dia, Rosângela. Todo mundo que tá chegando aí, quietinha. Sônia Regina disse que tá quietinha, né? Se bem que eu tenho 2 tábuas pequenas de passar e uma grande, mas essa da Gia eu gostei. É, eu gosto dessa. Eu tenho uma grandona também. Mas essa eu acho legal, Cássia, porque a gente leva para um lado, leva para o outro, entendeu? Enfim, eu gostei. Na verdade, assim, se eu tivesse que comprar de novo, eu acho que eu compraria até um maior, tá? Eu acho até o meu pequenininho demais. Mas é porque quando eu comprei, olha só como é que são as coisas. Gente, estou colocando já da outra manga, tá bom? Só para vocês se situarem, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei o que tá fazendo. Colocando o elástico na outra manga. Eu ia comprar, eu comprei só para deixar lá pertinho da máquina, das minhas coisas lá, entendeu? Da lavanderia. Não foi para vir aqui para costura, entendeu? Mas aí depois eu falei, peguei de lá. Ai, gente. Pois é, e fiz. Verdade. Se juntar, a Cássia tá falando, se juntar essa blusa com vestido fica ótimo. Fica mesmo, gente. Eu também acho. Fica lindo. Olha aqui, minha gente. Então, pontinha dela aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa eu vou fazer, ó. O nosso retrocesso já, tá? Pra não soltar. Que bom! A Alcineia diz que tá aprendendo bastante. Que ótimo. Ficou super feliz, querida. É isso aí. É aprender. O principal é que o objetivo é esse. É ensinar e o outro aprender. Sandra Martins está assistindo e costurando? Que bacana! Então tá igual eu aqui, fazendo e falando com vocês, né? Pois é. Vamos lá, juntar essa outra manga aqui. Linda essa cor vermelha, né? Gente, é bonita demais, mas eu vi também ela em outras cores. Mas eu já tinha esse vermelho, eu falei, maravilha. Tinha azul, tinha verde. Nossa, você fica até doido. Esse aqui dá vontade de você fazer uma de cada cor, não é isso, gente? Como fazer esse molde? Eu tenho sim, Ana Godin. Anne, desculpa. Eu tenho sim, eu vou deixar depois a descrição, o link na descrição dessa live, tá? Que aí eu ensino sim, fazer o molde da manga, né? Bom, gente, e da blusa, molde base da manga e da blusa, tá? Vamos pegar agora aqui a parte da nossa blusa, vamos passar já essa parte aqui na máquina. Deixa eu trazer para cá o revel, que agora já tá frio. Deixa eu trazer para cá e a gente já encaixa aqui. Opa, tem que dar uma balançada, né, gente? Vamos lá. Ó, parte das costas aqui. Eu já vou pegar o meu da parte das costas, ó, viram? Agora não tem nem como não ver, né, minha gente, ó.
com essa entretela branca aqui. Ó. E aí, é o que eu vou dizer, a entretela, ela ajuda a dar um pouquinho de peso para não estar virando. Mas, eu nem costumo usar, porque quando você tem o mesmo tecido como o revel também, ele, ainda mais esse tecido que é bem molinho, ele fica com resultado super bacana e não ocorre essa coisa de ficar virando não, tá? Eu já fiz várias aqui e vocês também já viram, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, encaixei aqui agora, né? Ó. E agora eu venho aqui pra gente passar a costura reta. Vamos passar? Que bacana, obrigada. Clerenice, né? Acompanha todos os dias. Obrigada. Obrigada para todos vocês também que acompanham todos os dias o canal. Muito obrigada. Sim, essa blusa é linda, né, gente? É verdade. Vamos lá costurar agora o nosso revel. Obrigada, Marli de Oliveira. Gente, é que eu tô costurando. Quando dá, eu levanto o olho para tentar ler. E às vezes eu não consigo ler a frase toda, porque aí eu tento ler mais rápido, né? Então, desculpa se eu não consigo às vezes ler o seu comentário. Mas qualquer dúvida me passa lá que depois eu respondo, tá? Vamos lá. Agora eu vou aqui, ó, passar aqui da parte das costas, né? E você vai colocar esse revel, claro, né? É óbvio, mas às vezes para quem é iniciante não é óbvio, né? Você vai colocar esse revel, ó, pelo lado da frente da sua peça, tá? Depois que você fez isso, ó, você vem aqui, ó, eu vou tirar esse excesso que tem aqui, tá? Só para não ficar aquela coisa muito... Ó, tá vendo? Tirei o excesso, acertei direitinho. E agora você vem fazendo uns piques. Ó, piquezinho aqui, tá vendo? Ó, são pequenos cortes que quando você faz a costura curva, você precisa, ó, tá vendo? Abrir o tecido. E agora, ó, você vai juntar essa costura daqui, ó, pro lado do revel e vai passar um pesponto. Vamos lá? Obrigada, Solange Paixão. Sim, essa blusa, gente, essa blusa é maravilhosa, né? É chique demais, eu também amei de paixão. E é um arraso ela, né? Nossa, ela é aquela coisa simples, chique, bonita, né? A Mirtz está um olho na costura, outro no fogão. Quem foi que falou que está fazendo a calça? Depois manda foto. Eu vou lendo, não consigo ler tudo. O que mais? Você está profissionalizando inúmeras mulheres em diversos países. Que bom! Curando a depressão, gente, coisa boa. Olha aqui, viram, meninas? Então, olha o acabamento. Ó, que bacana, né? Viram? Ó, que show de bola, né?
Show de bola aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Agora, vou estar fazendo a mesma coisa com esse aqui, ó. Tá? Com essa parte do V, né? Ó. Vou virar pra cá, né? Ó. Você faz aquilo também. Refila aqui direitinho, ó, né? Tira aquele excesso. Deixa eu tirar aqui, ó. Retira o excesso para você pespontar. É porque aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque tecido fino, se a tesoura pegar, tiver amolada, aí já era, né, gente? Já era. Ó, acertou, ficou bonitinho, agora faz a mesma coisa. Você que é iniciante já pode até aproveitar e passar aqui um ferro para vincar para o lado de cá, porque isso facilita na hora que você for fazer esse pesponto, tá? Que bacana, Eneida, né? Ah, que bom, agora então você consegue, né? Agora consegue. Ah, uma coisa, gente, aqui no V, ó, no V, nesse do V, a gente tem que vir aqui e fazer um pique aqui, ó. Um aqui no meio e eu faço mais dois nos cantinhos, tá? Tem que fazer esse piquezinho, senão depois fica difícil para virar, tá? Não se esqueçam. Gente, já falei, vou repetir aqui rapidinho enquanto eu tô na máquina, que eu também não consigo ler direito vocês, né? Pois é. Quem é que já sabe da novidade? Duas novidades, né, que a gente tem hoje. A primeira foi o quê que eu falei? Foi a placa que chegou, né? Nossa placa, que maravilha. Pois é, nossa placa de mais de 100 mil inscritos. Se essa placa conseguisse se dividir em 100 mil, eu mandava os pedacinhos, cada um parte a parte para vocês. Mas, infelizmente, a gente não consegue, né? Por que que eu mandaria? Porque todos vocês também são merecedores, não é assim? Pois é. E qual é a segunda novidade, gente? Fala pra mim, galera. Pois é, meus amores, a segunda novidade, olha aqui, viram o que é o acabamento num decote V, gente? Sinceramente, você fazer com acabamento, com uma coisa que fique aqui perfeito. Olha pra cá, estão vendo, gente? Perfeição, sinceramente, não tem outro nome, né? Mas tudo bem, vamos lá. A outra novidade, ó, agora você vai juntar aqui a parte do revel da frente com a parte do revel aqui das costas. Ó, juntar. Na hora que você juntar, o que você tem que se preocupar é que as suas costuras estejam batendo uma com a outra aqui. De sobrar aqui, meninas, aqui em cima, ó. Isso aqui não tem problema, isso não vai fazer a diferença na sua peça. Isso acontece quando a gente está fazendo tecido, trabalha com tecido fino, tá? Ó, você tem que estar com as costuras todas casando. É isso aí, a gente vai ter essa maratona de iniciantes, esse tutorial para iniciantes aí. E a gente vai estar explicando tudo num passo a passo, mas aquele passo a passo assim. E outra, 1 hora, tá, gente? É só 1 hora a duração. E é gratuito, né? E qual é a mais vantagem? O que mais? Além disso, minha filha, gente, ao vivo, né? Olha que coisa boa. Não vai ser em apostila, não vai ser curso em apostila, não vai ser em DVD, não vai ser, vai estar ao vivo. A gente vai estar como se fosse numa aula mesmo, sentado numa cadeira ali, não é? Falando, conversando, tirando dúvida sobre para quem, isso só para quem é iniciante. Quem não é iniciante, tá fora, não é? É, quem não é iniciante tá fora. Pois é, gente. Ó, então costuramos também o outro lado. Agora a gente vai passar na overlock e vai acertar essas partes todinhas que a gente precisa aqui na nossa modelagem, tá? Liliane? Que bacana. É só para quem é iniciante. Quem não é,
Olha, fiquei, Alda, obrigada, Alda. Pois é, então a gente vai estar com essa maratona aí de iniciante, então fica ligadinho. Se você conhece alguém iniciante, já sai compartilhando, já sai falando, já vai falando a novidade que é para ela aprender, porque a gente vai ter aula 1, 2, 3, aula número 4, número 5 e assim por diante. E vai ser bem passo a passo, é para quem não sabe nada. Quem nunca ouviu falar sobre costura, sabe aquela pessoa? Eu até tenho vontade, mas nunca ouviu falar, não sei nem o que é isso. Então, aquela pessoa bem crua, tá? Vamos lá, gente, ó, parte do ombro, eu vou passar na overlock. Falei e vou repetir. Quem não tem essa parte de overlock pode fazer essa blusa toda na costura francesa, né? O que mais que eu vou passar aqui na overlock? As laterais da blusa, já para fazer o acabamento. Ó, outra lateral. Tem 17, outra 15, que bacana, uma idade ótima, né? Se elas gostarem, né? Porque tem que gostar, né, gente? É isso aí. Se elas gostarem, é ótimo. Ó, e agora você passa a parte do revel todinho, tá? Gi, não podemos dar uma olhadinha, né, Anabela? Só uma olhadinha, né? Aí pode. Com certeza. Como diz, as minhas veteranas com certeza podem, né? São veteranas, mas só pode ficar na olhadinha, né? Gente, é isso aí. É isso aí, Maria José Bernadette. Não é iniciante, né? Mas então, você que conhece, se você conhece alguém que é iniciante, está precisando fazer um curso gratuito e que seja assim, né? Que esteja dando uma assistência, né? Porque o ao vivo é você dar uma assistência, porque a pessoa está te perguntando, você está respondendo, né? A gente vai ter muita coisa, gente. Bacana para aprender. Passamos a parte agora do revel. Agora eu vou passar, meninas, a parte aqui da manga, todinha, né? Aquela parte do fechamento na overlock para fazer o acabamento. Daqui a pouco, depois eu vou avisar, ao longo dos vídeos eu vou avisando qual vai ser o dia, quais vão ser os horários. Não, essa parte do revel foi o que eu falei, não faz a costura francesa, mas você vai fazer o ponto do zigue-zague, por exemplo, pequenininho, se você tiver, tá? Você pode fazer. Também super funciona. Como a entretela já segurou um pouco o tecido, então ele já ajuda. Então, eu vou estar passando para vocês as datas de tudo depois. Ao longo desses vídeos aí, eu vou estar falando, vou estar explicando tudinho, tá? E vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, os horários, os dias. Vamos lá que agora a gente vai colocar a parte da manga, né? Da blusa. E quem é meio termo? Quem é meio termo, se não souber, pode ficar, pode participar. Né? Ó, lembra que eu falei que você tem que marcar sua manga? A minha aqui tá marcada que é frente, que é justamente para você chegar aqui, ó, na parte da frente aqui da sua blusa. Peraí que meu braço tá na frente, ó, tá vendo? Parte da frente. E você já vira aqui, ó, posicionando aqui a parte da cava com a sua manga. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai alfinetar aqui, ó, a nossa manga todinho. É isso aí, uma maratona do iniciante. Então, fica ligado, tem uma linguagem totalmente para iniciante. Claro, as linguagens que são necessárias serem técnicas é impossível, a gente não tem como retirar. Mas o restante não tem necessidade nenhuma. A pessoa vai conseguir fazer tudo que ela precisa aí, tá? Ó. E justamente, você pode estar assistindo na sua casa, no seu trabalho, você vai estar aí com a sua internet aí, você vai estar vendo, você vai estar podendo participar, gente. Eu acho que isso é o mais importante. E ainda mais até por conta
aí desses momentos que a gente ainda tem com esse vírus. Ó, coloquei a manga, tá vendo? Encaixadinha, ó, certinha aqui. Agora vamos colocar outra manga. Então você tá onde você tiver, se você tiver internet, você aprende, gente. Essa é a filosofia. Teve internet, você vai aprender. E você vai aprender justamente o que na verdade é até mais difícil, né? Que é a modelagem sob medida. Então é você olhar e saber fazer. Ah, eu faço o 34, eu faço plus size, entendeu? Então é assim, ao longo desse período aí. Então, o que eu puder, eu tô fazendo aí para todo mundo. Como diz, só vai continuar sendo iniciante ou quem chegou atrasada, né? E aí chegou e depois vai lá, pega as aulas, vai lá olhar. Ou então, quem quer. Porque quem não quer vai ter como aprender. Não adianta. Não adianta. E é para quem como diz, para quem é persistente, corajoso, gosta de desafio, né? De realmente conseguir, essa você vai aprender. Porque do resto, gente, se for uma pessoa que desiste de tudo, ai, para mim não dá, não, igual gato miando, aí não dá não, gente. Sandra Helena, não adianta me expulsar da aula, eu vou assistir, quero aprender desde o início, né? Pois é, só para quem é iniciante, hein, gente? Vamos lá. Então tá bom, Sandra Helena, então fazer o quê, né? Ó, gente, vou passar agora já a linha V com o alfinete, a parte da cava e da manga, e agora a gente vai passar na máquina. Essa blusa, gente, eu fiz com 2 centímetros ali a margem de vestibilidade da blusa. Mas se você quiser colocar mais, para ficar mais folgada em você, você também pode colocar, tá? Você que vai, você vai ver o meu. E aí depois você vai decidir o que fica melhor para você, tá? Como é que é, Gi? Meu terror são as transferências de pence. Sim, aí já vai ser um pouco mais para frente, porque já é mais avançado, né? A transferência de pence realmente é um pouco mais difícil. Mas é isso. É isso aí. Também não dá, né? Se for para ficar igual o gato miando, não dá. Eu não consigo, eu não posso. Ai, gente. Tudo isso eu vou passar na primeira aula, o Renata Souza, né? Eu vou estar passando tudo isso, tá? Não se preocupem. Aí, justamente, as iniciantes, ó, gente, já costurei aqui minha manga, ó, certinha. Essa parte aqui, ó, do nosso revel, né? Você vem aqui, ó, e dá um pontinho aqui no ombro, você pode dar, ó. Depois, aquele pontinho bem escondido, sabe? Ó. E aí, você prende ele aqui, tá? Agora, vamos costurar agora a outra manga. Ah, obrigada, Maria José, isso aí. É claro, né, gente? Na verdade, a gente vai estar, igual eu tô falando, é só para iniciante, mas a gente sabe que pessoas como vocês que estão aí do outro lado, que já sabem também um pouco, estando com a gente na live, pelo contrário, é um prazer, é uma maravilha. Vai ser uma alegria por conta de quê? De que eu sei que vocês também são pessoas do bem, que ajudam, né? Quando uma tá perguntando, às vezes eu tô aqui, vocês vão lá, respondem. Então, gente, isso é muito bacana. Então, como diz, né? Não tem como deixar a galera do veterano de fora. Pois é. Ó, então nós passamos, já costuramos nossa manga, ficou aqui certinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado, né, ó, com a parte do nosso revel, tá, ó.
Vou colocar aqui um alfinete, mas você já sabe que você tem que dar um pontinho aqui. E agora eu vou vir aqui e passar uma overlock na parte da cava. É, Francisca Chagas, né? Falou que não perde por nada as aulas. É isso aí. Sim, isso aí. Várias costureiras aí. Vamos lá. Que bom que consiga cada uma fazer suas peças, ou para si, ou para vender. Isso é o mais importante. O negócio é aprender, gente. Agora vamos passar. Eu não posso nem olhar, gente, porque essa overlock, se piscar, já era. Pronto, ó, passada aqui, você vai fazer a mesma coisa na outra. E a nossa blusinha já tá ficando aí, gente, ó, 100% já prontinha. Daqui a pouquinho a gente veste, né? Só observando, né, Lene, né? Lene ou Lane, desculpa, gente, eu nunca consigo falar, não sei se eu tô falando certo ou errado, e eu não gosto de falar nome errado. Então, se eu tiver, me desculpa, já falo logo, porque eu também não gosto que falem o meu errado. Pronto, já passei aqui. E agora, ó, uma das formas, como eu falei com vocês já outro dia, de você passar, se você quiser, né, fazer a sua bainha de lenço bem fininha. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que fazer aqui, eu vou fazer bainha de lenço, tá, gente? Então, se você não sabe, presta atenção aqui para você já aprender. Ó, posicionei aqui a minha blusa e você vê que dá essa diferença, dá mesmo uma diferençazinha de um lado ou outro, porque é tecido fino, gente. Crepe, musseline, tudo vai acontecer isso, tá? Não precisa se desesperar. Agora, claro, não pode dar uma diferença absurda, né? Do resto, não adianta que dá mesmo, tá? Ó, e você vai acertar. Então, acerta aqui os valores que você tem, ó. Então, se você não sabe fazer bainha de lenço, fica ligado agora. Agora que a gente tá fazendo, que é a última coisa que falta nessa blusa. Vamos lá? Pode deixar, gente. Não expulso. Vocês têm que prometer ficar quietinha, quietinha. Aí tudo bem, tá? Dias veteranas é bom que às vezes nós não sabemos, pergunta uma dúvida aí elas perguntam e nós aprendemos, né? Verdade, né? É isso aí. Ó, vamos lá, meninas. Então, o que você vai fazer em primeiro lugar é uma das formas. Você vai dobrar aqui bem fininho. Bem fininho. Eu vou fazer aqui porque senão ele vai terminar soltando. Então, já vou fazer aqui na máquina. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí como é que vai estar bem fininho, tá? Só um minutinho. É fininho, fininho, fininho. O mais fininho que você puder, você vem. O pedacinho aqui do começo, gente, é um pouquinho mais chatinho, porque você tá começando. Mas depois, você vai vir só no fininho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aí, tá? Quando eu terminar aqui, porque eu não quero nem perder o fio da meada. Essa é uma das formas, tá? De se fazer bainha de lenço. Não existe só essa. Mas eu já estou mostrando para você que não tem overlock, e de repente queria fazer um acabamento bacana numa peça de festa, não sabe o que fazer, e outra, né? Até porque isso aqui, se você aprender a fazer isso aqui, ó, você vai fazer isso aqui em, sabe em quê? Em godê, gente. Toda peça que você tiver godê aí, você pode fazer esse tipo de acabamento, fica nota 1000. Tá bom? Ó. Espera aí que agora eu não consigo ler vocês aí. Porque aqui é bem minucioso, né? Eu já fiz bainha comum em várias blusas. Se você que é iniciante está achando difícil, já tem vídeo no canal aí, vários que eu fiz, várias peças, tudo com bainha comum,
tá? Então dá pra você ver direitinho. E esse aqui, eu tô fazendo esses últimos agora, a gente tem feito agora uma maratona aí de bainha de lenço. Que é pra você nunca mais esquecer como que vai fazer bainha de lenço. Ó, agora eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, quando a gente começa lá um pouquinho mais grossinho. Vocês estão vendo aqui, ó. Mas depois você vai trazendo ele, ó, e ele vai ficando bem fininho o tecido. A ideia é que ele fique bem fininho. Se você observar esse pedaço aqui, tá vendo que eu tô passando aqui a mão por baixo? Ele tem uma sobra. Então, qual que é a ideia? Você vem aqui, ó, e corta esse excesso. Então, esse é o ideal. É você fazer já ele bem certinho, porque senão depois você tem que ficar refilando aquilo tudo. E aí é um trabalho danado. Então, quanto mais retinho ele tiver, ó, melhor para você, porque a tua bainha vai ficar mais bonita, porque isso aqui, ó, que você deixa, apesar de ser trabalhoso, mas é algo que depois, quando você vai dobrar, vai deixar grossa. Então, para você deixar ela bem fininha, você tem que deixar ela assim, ó, a ponto que você nem corta. Tem algumas partes, como essa parte da costura, é natural, você vai ter que fazer um pouquinho mais grossinho, mas é como eu falei, é um pedacinho ou outro. O restante, o restante automaticamente ele já vai estar, ó, todo certinho, tá? Então vamos lá. Agora que você fez essa costura bem fininha aqui pelo lado avesso, tá, gente? Você vai aqui, ó, você vai virar aqui, deixa eu pegar aqui, foi aqui que eu comecei, ó. Você vai virar aqui novamente, mais uma vez, e você vai fazer ele aqui bem fininho. Você vai passar essa costura em cima da outra costura. Vamos lá? E esse retrocesso que você vai fazer aqui, gente, não vai me fazer aquele retrocesso imenso, aquela coisa grande, entendeu? Que parece até que, nossa, que lá da esquina a gente vê. Não é isso não, é fazer aquele retrocesso de 2, 3 pontinhos e pronto, porque você tá com o tecido fino, tá? Então seja delicada, seja uma princesa. Ó, então agora a gente já tá aqui finalizando literalmente nossa blusa toda, né, gente? Em 5 minutinhos a gente experimenta, tá? Eu vou só daqui a pouco passar um ferrinho ali. E fica ligadinho, deixa eu colocar agora a capa da outra live que a gente vai ter daqui a pouquinho, às 14 horas. Você sabe qual é o seu biotipo? Não? Você sabe qual é a roupa que fica melhor no seu biotipo? Se você não sabe qual é o biotipo, eu não tô com a capa aí. Pois é, hoje a gente vai estar falando sobre o biotipo retângulo. Se você é desse biotipo retângulo, se você se acha reta, sem curva, não sabe o que vestir, não sabe o que fazer, não sabe o que vai ficar bom no corpo, hoje, às 14 horas, a gente vai estar aí com essa live ensinando para você quais são as melhores peças que ajudam a valorizar o seu biotipo, tá bom? Então, vou colocar aí para vocês. Ó, se olha, vai lá, dá uma olhadinha, fica ligadinha, porque às 14 horas a gente tem essa live. Prontinho agora. A gente já tá aqui, ó, praticamente finalizando aqui a nossa bainha, minha gente. Ó, show de bola. Bom, não consegui ler, gente. Vamos lá. Ó, viram? Olha aqui, meninas. Ó, show de bola. Fica fininha, tá vendo? A sua costura fica passada bem em cima, tanto de um lado do outro. Olha que a peça fica super elegante, né? Então agora a nossa blusa tá pronta. Eu vou só bater um ferrinho aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Deixa eu colocar já, mudar vocês pra cá. Peraí, minha gente. Deixa eu colocar vocês pra cá. Que eu vou estar passando agora só o ferrinho aqui. E daí vocês conseguem me ver também. Só pra gente dar
rebatida aqui. E pronto, tá prontinha. Eu vou mostrar daqui a pouco aí na câmera maior, que fica melhor para vocês conseguirem também visualizar, né? Ó, só dar uma esquentadinha mesmo, só para dar uma vincadinha aqui. E não tem como, gente. Ou você acerta ou você não acerta. Esse tipo de tecido não tem, como diz, não tem volta. Cortou, fez errado, ele vai ficar errado mesmo, entendeu? Porque não adianta. Infelizmente, você tem que acertar lá já do início. Prontinho aqui. Opa! Vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar outra imagem, ó. E eu vou pegar aqui, deixa eu tentar ver se eu acerto aqui mais uma vez, meninas, fazer esse zoom aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, né? Ó. Deixa eu chegar pra cá, né? E chegar pra baixo. Olha, gente, que bacana, tá vendo? Ó, então é isso que você vai fazer. Aqui o ferrinho até que vincou pra lá um pouquinho. Ó, olha que bacana. Ó, estão vendo? Agora pronto, né? Tá baixo? É porque eu parei de gritar, né, gente? Eu tô sempre gritando aí. Quando eu paro de gritar, fica baixo, né? É isso, gente. Então, vamos experimentar nossa peça. Ó, aqui era para passar um ferrinho, não passei. Parte de baixo aqui, viram? Da nossa bainha, ó. E, enfim, nossa manga tudinho. Aqui você vai dar aquele pontinho que eu falei com vocês, tá? E é isso, gente. Certinho, tá? Pronto agora pra gente experimentar. Deixa eu fechar aqui. E agora a gente volta pra cá. Viram a blusa aí, ó. Você tem literalmente que colocar um revel, né? Ou você fazer um acabamento duplo se realmente o teu tecido for muito transparente. Não, ó, o tecido da costura francesa, sim, é bom você aumentar, porque quem não tem muita prática no início realmente gasta mais tecido. Então, é importante, sim, aumentar um pouquinho. Que mais? Deixa eu ver. Então, vamos lá, gente. Vamos para o nosso banner provador, tá bom? Vamos lá?
meus amores, que bacana! Nossa blusa ficou pronta. Olha que ótimo, gente. Pois é, bom demais, né? Então, olha, que coisa linda, né? Eu amei de paixão aquilo que eu expliquei para vocês. A quantidade que eu entrei aqui foram de 3 centímetros. Se você quiser entrar um pouquinho mais ou menos, você entra. Essa parte aqui, ó, do nosso revel, como eu disse, não é obrigatório nesse tipo de roupa você colocar a entretela. Eu coloquei porque na maioria das vezes eu não coloco e muita gente fica me perguntando. Então eu coloquei para você também já saber, para você ver que é bacana. E se você for colocar, que seja essa de malha mais fininha possível, porque realmente você consegue acompanhar o caimento da peça. Eu já fiz outras peças também no chiffon e no crepe e eu não utilizei e o resultado também foi muito bacana, tá? Então vamos ver agora a outra parte da nossa blusa, que na verdade, ó, é a parte da blusa toda. Então, eu fiz padrão, no tamanho padrão de 60 centímetros de comprimento. Se você quiser fazer maior, faz a mesma coisa. A margem de vestibilidade minha foi essa, como eu disse, de 2 centímetros no 1/4, né? E 1 centímetro na parte aqui, ó. Porque eu também não queria aquela coisa muito grande. Se você quiser ela bem maior, você aumenta. A questão da manga, olha, gente, essa foi a manga que eu fiz. Eu acho que esse valor já era suficiente, mas você também poderia, se você quisesse, fazer um mangão maior ainda, né? Aquilo que eu expliquei também na foto, a foto dela fica com a manga um pouco mais caída, né? Lembra que eu expliquei do elástico? Mas eu não quis a minha assim com aquela abertura, eu quis a minha um pouquinho mais agarradinho, ó, nem tá tanto, né? Mas eu queria ela assim, um soltinho agarradinho. E aquele valor que a gente aumenta é justamente para a gente ter esse efeito aqui, ó, da nossa manga. Então, gente, eu curti bastante, gostei, achei ela super elegante, né, ó. E você vai definir, se você quiser mais volume, né, maior, é só você... Desculpa, gente, é só você aumentar a margem de vestibilidade. Gente, é um arraso total, olha. E eu amei de paixão. Então, assim, tem aquelas que são enormes, eu já fiz uma outra mega, né, que você também pode utilizar se você quiser, a modelagem daquela outra manga, não sei quem é que lembra, que eu fiz também e ficou mega grande, fica super bonita, você também poderia fazer aqui se você quisesse. Mas se você achar que já é suficiente esse tamanho, ó, essa caída aqui embaixo, maravilha. Então, eu gostei, eu achei que para mim também já é suficiente. E fora o detalhe, né, o decote V, ele sempre dá uma valorizada, né, principalmente quem tem muito busto, quem não tem muito pescoço, porque dá uma alongada. Então, eu acho que super vale a pena. Falamos da metragem, falamos dos tecidos, falamos da interpretação, então eu acho que falamos de tudo, não é? Então, meus amores, até daqui a pouquinho, na próxima live, às 14 horas de Brasília. Aguardo vocês, tá bom? E qualquer dúvida, deixa nos comentários se eu não tiver respondido você. E me segue lá no Instagram, Jasleide Novelo, se você não segue. Me passa alguma foto, algum vídeo, se você tiver alguma dúvida, eu consigo gravar um áudio para você. Então, fui e até mais. Beijinho!